muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje a gente vai conversar a respeito do conflito de gerações no ambiente organizacional com a psicóloga Cíntia Lima. Cíntia, a gente estava aqui no programa anterior, aqui na Rede Diária de Comunicação, falando a respeito desse ambiente corporativo. E a gente está num programa que passa na hora do jantar, onde a gente tem várias gerações sentadas assistindo. A gente tem a vovó e o vovô que estão naquele mesmo emprego há 40 anos, né? A gente tem o pai e a mãe que estão ali naquele emprego há 20, e a gente tem o filho de 18 anos chegando ali, entrando no mercado de trabalho. E todas essas 3 ou 4 gerações têm habilidades completamente diferentes. Sim. Né? E coloca-se toda essa turma num ambiente só de trabalho e causa ruído. Sempre causa ruído. As características da geração Z são a impaciência, né? O vício em dopamina, né? A dificuldade de comunicação, que é muito frequente na geração Z, né? Primeiro que eles quase não se encontram fisicamente, quase não falam, não comunicam. Depois eles não têm o hábito. Lembra que na nossa época de adolescente, a coisa mais valiosa da casa era um telefone? Lembro. Lembra que uma linha telefônica era uma coisa muito cara? Uma linha telefônica era quase que valia um imóvel, não é? Não, e o mais impressionante é quando você conseguia comprar a extensão do seu quarto, né? As pessoas falavam, mesmo que às vezes não presencialmente, mas se comunicavam, né? Nós temos hoje, então a gente imagina a geração dos nossos pais, se comunicava muito presencialmente, se visitava, conseguia brincar juntos ou estar juntos ali, brincando na rua ou na calçada, né? Sentados na calçada. Eu me lembro muito bem, a casa da minha avó, as pessoas, toda a vizinhança sentava num batente das portas ao final do dia e ali todo mundo conversava, né? A nossa geração já foi uma onde a comunicação funcionava muito por telefone e hoje a comunicação é WhatsApp. Só que as pessoas já não sabem mais nem sequer escrever uma palavra inteira. É BLZ, é um emoji disso, um emoji daquilo, e aí ela vai trabalhar no mesmo ambiente que o analógico, né? Sim. E vai trabalhar no mesmo ambiente de uma Priscila, por exemplo, que fala pelos cotovelos, né? E como é que se entende, né? Muito bom. Como é que se entende essas 3 gerações, né? Ótimo evoluirmos no nosso bate-papo aqui, olhando as gerações. Acho que uma boa forma de falar é exatamente como você está dizendo. Acho que o maior dificultador é a gente não conseguir estabelecer uma boa comunicação. E a comunicação, ela pressupõe eu conseguir entender que eu comunico para um outro, e o outro pensa, sente, tem um jeito diferente do meu. Então, quando a gente não consegue ajustar esse ponto, os confrontos acontecem. É como se fosse uma estação de rádio, né? Não sintoniza na mesma... Exato. Se não tiver sintonizado, não adianta, né? Então, veja, aí eu tenho conflitos que poderiam ser muito positivos, saudáveis, né, que evoluem as relações, e eu passo a ter confrontos. Bem falado, conflitos são habilidades que a nova geração tem muita dificuldade de solucionar, né? Porque, veja, eu nem digo que é só a nova geração, não. Eu acho que, de maneira geral, todos nós podemos aprender a lidar melhor com os conflitos. Sim, mas eu acho que nós somos de uma geração onde, se havia um conflito, coordenadora da escola botava os 2 de testa para resolver aquilo lá, né? Pois é, mas veja,
se hoje eu faço esse movimento, eu entro num confronto que às vezes não é necessário. Deixa eu te pontuar. Não, eu tô falando resolução de conflito, não é confronto. Sim. Confronto é ir para briga ou física ou briga digital. Sim. Né? É completamente diferente de sentar aqui, um pede desculpa para o outro rever que realmente não está bem, sai dali com tudo resolvido. Mas quando eu estou falando sobre conflito, no sentido de que hoje eu não posso generalizar, e eu não consigo generalizar, de que a geração anterior sabia e a atual não sabe. Né? Porque a gente ainda vê muitas pessoas da geração X, da geração Baby Boomers, que não lidam bem com o conflito dentro do ambiente de trabalho, que não conseguem lidar com uma divergência, com uma diferença, com um desacordo. Porque quando a gente pensa no conflito, é sobre isso. É a naturalidade de pessoas diferentes, e um dos itens de geradores de conflito aqui na pauta é geracional, que vai acontecer. Né? Quais são os geradores de conflitos? Eu tenho opiniões, ideias, pensamentos, valores, né? Eu tenho interesses que são diferentes. E isso é normal, é natural. Só que hoje a gente sente uma dificuldade ainda mais intensa em resolver os conflitos entre gerações, porque os geradores são muitos, como você bem disse, né? Ou seja, eu tenho uma geração que os valores são outros, que os pensamentos são outros, que as ideias são outras, que a educação é outra, e o tempo é outro, né? O tempo, o ritmo é outro. E aí, como isso é ainda mais intenso, como diferenças intensificam o conflito. Aí eu preciso de pessoas que tenham essa habilidade. E eu tenho observado que não é só no ambiente organizacional. Eu tenho observado que nos relacionamentos também... Na vida, né? Nós estamos vivendo ali uma entrada de uma nova geração que não consegue ter relacionamentos... Sim. duradouros ou relacionamentos que não machuquem, entenda? Porque eu não vejo treinamento para isso, entende? Sim, eu entendo. Porque, veja, Trícia, e aí eu tenho uma geração que educou essa geração. Né? E, por vezes, a geração que educou essa geração, que foi educada por uma anterior com mais rigidez, não é? Com menos flexibilidade. Então, ela se viu educando a próxima, poxa, mas agora eu vou dar o que eu não tive. Né? E soltou mais. Demais. Né? E agora o que acontece? Eu tenho uma flexibilidade muito grande, essas pessoas vão para o ambiente de trabalho, em que eu tenho normas, leis, processos que não vai funcionar para você. E aí tem mais dificuldade mesmo de lidar com esses enquadres. Eu tenho visto muito, assim, se você muito mais, determinados colegas que trabalham em área de RH. Sim. Chocados com a quantidade de entrevistas de emprego que são acompanhadas pelos pais. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Vai o pai e olha, eu já escutei inúmeras situações, mas, por exemplo... Aí não aprova a pessoa. O pai e a mãe ligam. Por que não aprovaram meu filho? O que aconteceu que meu filho não foi? Veja, aí essa pessoa que já tem idade, né? Esse que está entrando aí, que o pai tá tomando as dores de 20 anos. De 18, 20 anos. Gente, que horas vai amadurecer? Gente, não, isso tá sério. Olha, o LinkedIn tá virando o melhor programa de entretenimento que a gente tem hoje em dia. Porque aquela piada que não tem mais, parece que é piada pronta, né? Tipo assim, a reclamação de recrutadores que ali o candidato vai com a mãe, ou que o candidato se sente, de alguma forma, melindrado e vai às lágrimas, ou acha que aquilo ali é uma espécie de assédio, pais e mães que se intrometem no processo, pessoas que ocupam a vaga e não sabem
pedir um desligamento, simplesmente desaparecem. É verdade, esse é outro ponto, né? Do nada não vai, tá bom, e não quer saber, né? Eu tenho um caso, muitos, não já perdi as contas nas mãos, foi da integração, foi embora e nunca mais. Né? Foi no primeiro dia e desapareceu. Quando foi que essas pessoas não aprenderam, né, a resolver, né, a concluir o processo da coisa? Tu tem um processo e finalizar um processo faz parte dele. Né? Às vezes é a mentalidade, aqui é uma inferência mesmo, às vezes é a mentalidade assim, ó, não gostei mais desse jogo, vou abrir o outro. Né? Ah, não gostei desse game, né? Eu vou jogar outra coisa. Mas para abrir, a gente não tem que fechar? Não, você está corretíssima. Eu estou dizendo, é a maneira da mentalidade. Eu estou perguntando, de verdade. Sim, eu também estou falando, né? Que é verdade mesmo. Veja, a gente começa a perceber ainda mais maturidade emocional quando você resolve seus problemas, quando você resolve os conflitos, quando você tem conversas difíceis, quando mesmo que você não está lá tão motivado, você se mantém disciplinado a cumprir os seus acordos. Será que é por medo, sim? Muitas vezes é medo, é insegurança, muitas vezes não lida bem com a frustração. Ou às vezes é simplesmente porque eu não estou preocupado com o meu próximo, viro as costas e vou embora? Você sabe que eu acho que tem muito desse olhar do emocional, né? Ou seja, como eu disse, e aí não dá para generalizar, mas tudo está a ver com esse cenário, né? Eu não consigo perceber o caminho da habilidade social de, poxa, eu fiz um acordo, eu tenho que cumprir os meus acordos. Contrato, gente. Eu fiz um contrato, gente, eu não quero. Nós somos livres. Então, você não quer, você não gostou, não fez sentido, tudo bem. Encerre o seu contrato. Olha, eu estou me demitindo, certo? Isso é equivalente à história do homem que saía para comprar cigarro, né? Exato. Né? Mas muitas vezes essa habilidade social, esse lidar com relacionamentos, e aqui a gente está falando de relacionamento de trabalho, o antecede a isso é a inteligência emocional, certo? Porque, veja, eu só consigo reconhecer a emoção no outro. Nesse caso, gente, como é que vai funcionar essa empresa? Como é que vai ficar esse RH que eu assumi o contrato? Eu só consigo reconhecer se eu desenvolvi em mim, né, a capacidade de me mover de maneira assertiva. Daniel Goleman fala que nós temos 3 primeiras grandes capacidades. A gente vai deixar essas capacidades para o próximo blog, né? Que delícia! Vai. Gente, é sempre muito bom conversar com ela. A gente volta já já. Voltando aqui com Cíntia Lima. Cíntia, tem gente falando que o LinkedIn virou um muro das lamentações. Mas eu vejo que não é só o muro das lamentações, o LinkedIn. Além do LinkedIn ter o profissional que está reclamando do que ele não gostou da organização, ou da organização que está pedindo, exigindo determinadas coisas que não alcança, mas também a gente escuta demais os pais dessa turma que já deveria estar trabalhando, né? Reclamando, meu filho não consegue um emprego, meu filho não fica no emprego, sem saber o porquê. Então, você que atua tanto na área organizacional quanto no ambiente fora da organização, o que está faltando aí, né, para que o jovem ele consiga primeiro assumir compromissos, né, a responsabilidade num contrato de trabalho, a responsabilidade numa convivência social, a responsabilidade num relacionamento, né? Porque também estão agora no relacionamento, a expressão para essa demissão é o ghosting, né? Sim. É a mesma coisa, é o mesmo, digamos assim,
São as várias faces do mesmo Necessidade, no mesmo lugar. do mesmo comportamento, Sim. né? Tanto no âmbito afetivo, quanto no âmbito social, quanto no âmbito organizacional, né? É aquela pessoa que simplesmente ela não sabe fechar ciclos, né? Uhum. Ela simplesmente desaparece. E aí a gente falava que é sobre esse olhar da habilidade social, né? Do eu lidar com os relacionamentos, sejam eles profissionais, pessoais, sociais, comunitários, enfim, e eu não vou conseguir desenvolver uma maior habilidade social se eu não tiver autocontrole e empatia. Pois é, mas no que os pais, esses pais que estão desesperados, que os filhos cada dia demoram mais, cada dia mais velhos, saem em busca do primeiro emprego, do primeiro trabalho. Você sabe que a preocupação de todo pai e mãe é o que vai ser dos meus filhos quando eu faltar, né? Saber que um filho está encaminhado, o que um pai e uma mãe pode fazer? Qual é o melhor presente que ele pode... O melhor presente é ir lá comigo, né? O melhor presente. Mas eu tô sabendo que tem treinamento para jovens. O melhor presente é lá comigo. Se ele já tem, depois de 18, ele continua lá, eu tenho o Líder Treine para adultos. Uhum. Porque, gente, ele pode, se ele já tem idade cronológica, mande ele no de adultos. Se ele tem menos disso, não é? Aí a gente tem o Teens. Olha, não é? que coisa Pronto. boa. Então é o seguinte, eu tô aqui falando de uma turma que está com 18 mais, que na nossa geração já era mais do que obrigatório trabalhar. Sim. Que não está, que os pais estão preocupadíssimos, que não está nem preocupado em procurar trabalho, né? E você já está me dizendo que além dessa turma, você já está atendendo o 18 menos, que é para preparar. E você sabe que o nosso, a gente tem um Kids e um Teens. Se o seu já tem acima de 7 anos, 7 anos você manda pra lá. Então, peraí, gente. Vamos organizar esse negócio. Vamos. Pais e mães, observem aqui. Se a sua grande preocupação é o que vai ser do seu filho no futuro, como é que seu filho vai entrar no mercado de trabalho, a Cíntia aqui resolveu o seu problema. Você não vai passar pela agonia que eu passei. Se seu filho já tem mais de 18 anos, já pode encaminhar para a Cíntia, né? Só que a Cíntia agora já tem o Teens e o Kids, ou seja, você já consegue preparar a partir de 7 anos, Cíntia. A partir de 7. 7 anos. 7. Quer dizer, aprendeu a ler, escrever e fazer conta, já pode ir lá para a Cíntia. Trícia, e sabe, quando nós começamos o Kids, os pais ficavam. Então, a gente tinha ações com os pais, com as crianças, às vezes juntos, algumas ações junto com os adolescentes, às vezes separado, no mesmo dia. Mas é necessário. Aí, depois eu tirei os pais. Os pais estavam mais atrapalhando que ajudando. Trícia, eles estavam mais atrapalhando. Então, tem 3 anos que a gente tirou da programação os pais. 7 anos, deixa ele lá com a gente trabalha profundidade emocional, obviamente, do jeito que a criança consegue entender, compreender, porque quanto mais cedo ela começa a assumir o olhar das emoções, como você disse, lidar com frustração, né? Perceber o medo como um senso de proteção, mas não de paralisação. Se comunicar, né? Se comunicar de maneira mais adequada. Veja, enquanto os pais estão lá, o filho não se comunica, né, Cíntia? Não, e muitas vezes, por exemplo, na hora do almoço, aí os pais, vem cá, bebê, vem comer com a mamãe. Gente, não é o seguinte, vocês vão almoçar crianças e é incrível, Trícia, tem uma hora que eles chegam, os pais, no final do dia, né? E aí eu combino com as crianças. Gente, vamos fazer o seguinte, vocês ficam bagunçando aqui na sala e eu vou combinar um código. Quando eu falar o código, vocês todos sentam bem quietinho. Você precisa ver, porque eles passam o dia todo cumprindo o código, fazendo o que eles têm que fazer. Então, muitas vezes, essa pessoa de
fora, que não está ali na relação emocional, né? Porque a gente não tem vínculo emocional com eles, a gente consegue tratar pontos que no dia a dia é mais difícil do pai e da mãe, por inúmeras questões, de gerar esse movimento disciplinar. Então, os pais ficam, Cíntia, pelo amor de Deus. Tem pais que a gente continua falando depois, diz assim, e Cíntia, quando tem problema aqui, eu já digo, vou já chamar a Cíntia. Bom, então, olha só a novidade. Além de você ter o treinamento para os seus jovens já com idade de estar no mercado de trabalho, a Cíntia achou necessário baixar a idade para fazer o TIM. Não foi suficiente. Já tem o Kids. Então, no mês de julho, que é o mês de férias, a Cíntia vai ter. Isso, exatamente. O Kids e Teens acontece no mês de julho, que é o mês de férias. É um sábado o dia todo. Eles ficam lá com a gente. A gente tem uma equipe de terapeutas, psicólogos. É um sábado só. Daí eles levam um projeto de vida. Não é? Coisa mais linda o projeto de vida que eles levam. Os pequenininhos já levam um projeto de vida para gerar esse caminho. E que vai acontecer que dias de dia julho? 26 de julho. 26 de julho. É o Kids ou o Teens? Os dois. Eles funcionam no mesmo dia. A gente só divide as equipes. Ah, entendi. Né? E vai acontecer onde? Ele é no Comfort Hotel. Olha que maravilha, Ai, gente. Gente, tudo que um jovem, uma criança quer é passar um dia num hotel. Pronto. Sozinho. E, gente, a gente tem lá crianças, e a gente tem uma equipe, obviamente a gente olha o nível de suporte, mas autistas que estão com a gente funcionam naturalmente no dia dentro das atividades. Para quê? Para que ele possa perceber e começar a caminhar essa criança, esse kids, desde os 7 anos, a construir caminhos de autonomia. E pai e mãe, eu já fui a alguns eventos no Comfort Hotel e a cozinha de lá é de primeira. Uma delícia. Então não se preocupem com isso. Sim. Né? E aí a gente faz uma anamnese antes para ver se tem alguma restrição alimentar, se tem alguma necessidade específica essa criança ou esse adolescente. Nós temos uma equipe lá de psicólogos, de terapeuta. Então, tem momentos que a criança está sozinha com o terapeuta dela. Então, assim, é toda uma programação de cuidado, de atenção para esses elementos emocionais, para desde cedo ele começar a perceber. O adolescente a gente já trata até algumas questões, porque ele já viveu algumas coisas, a gente já trata também alguns itens, e todos eles saem de lá com um projeto de vida. Isso é muito bacana. Um projeto de vida, quer dizer, já pode colar na parede, visualizar, pode entregar para os pais saberem como conduzir. Agora, Cíntia, me diz uma coisa, para os pais que ficaram interessados, onde eles encontram mais informações? Pronto, você encontra informação no psi.cintialima, meu Instagram, e aí lá você tem todos os dados. LinkedIn também, Cíntia Lima, você vai encontrar, mas no Instagram a gente sai mais divulgação. PSI de psicóloga. Isso. Cíntia Lima. PSI de psicóloga Cíntia Lima. Isso. No Instagram. No Instagram, Cíntia Lima, LinkedIn. E Cíntia Lima no LinkedIn, que pouca gente utiliza, né? Mas, enfim, o outro. Aí, lá vai ter todas as informações, existe um WhatsApp para que as pessoas possam entrar em contato. Tem, o WhatsApp é 981004470. 92, né? Se você estiver em outro estado e, enfim, queira, né, trazer de Boa Vista. Perfeito. Né? Do interior do estado também é o 981004470. Cíntia, agora eu vou abrir para as tuas considerações finais, porque senão a gente estoura o tempo. Vamos fazer outro programa. Eu embalo um terceiro, vamos? Embalo um terceiro alegre aqui. A gente embala, mas o público se cansa. É verdade, verdade. Não é brincadeira, não. O que essas duas mulheres aqui têm para conversar? Vamos lá. Olhe para os seus itens emocionais. Por quê? Porque é a sua emoção que movimenta o comportamento. Então, quanto mais você consegue desenvolver inteligência emocional,
melhor pessoa e profissional você vai se tornando em todas as suas atribuições e responsabilidades. É por isso que a gente se encontra no Coragem sobre isso, no Líder Treine sobre isso, e eu espero poder ajudar você também, líder, a olhar aspectos profissionais de uma maneira cada vez mais intensa para a aplicabilidade do dia a dia. Cíntia, repete aí como que se pode procurar atendimento com você, que faixas você atende desde os 7 anos de idade. Explica para todo mundo que está nos assistindo. Tá. Hoje eu atuo diretamente com mentoria de líderes. Você vai me encontrar no psi.cintialima, no 92981004470. E nós temos eventos específicos. Nós temos o Coragem, que vai acontecer dia 16 de maio. Não sei como é que a gente vai estar aqui na nossa programação. E temos um evento uma vez por ano, que é o Líder Treine Kids e Teens, crianças a partir de 7 anos, jovens até 16 anos, vão lá, que tem um mergulho profundo emocional. Cíntia, te agradeço pela presença e eu tenho certeza que esse Leader Training vai ter 2 vezes por ano, você vai ter no final do ano ou no início do ano que vem, porque realmente é uma grande preocupação das mães com quem eu converso, com quem eu convivo, né? O que será do meu filho? A Cíntia vai te ajudar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.